Terá foi o pai de Abraão, de acordo com o testemunho bíblico. Terá é citado pela primeira vez na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, entre os versículos 24 e 32. E além de ser o pai de Abraão, Terá também foi o pai de Naor, Harã e Sarai. A Bíblia fala muito pouco sobre Terá. Na verdade, praticamente nenhum detalhe específico sobre sua biografia é revelado. O que de fato se sabe é que a linhagem do pai de Abraão recua até Sem, o filho de Noé. Considerando então a breve genealogia de Sem, é possível perceber que os ancestrais mais próximos de Terá foram Naor e Serug. Nesse sentido, o texto bíblico diz: "E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. Viveu Serug depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá." Mas é difícil afirmar com exatidão se Naor foi o pai de Terá e Serug o seu avô. Isso porque provavelmente a genealogia de Sem em Gênesis capítulo 11 possui lacunas. É possível chegar a essa conclusão pelo fato de que, se a genealogia de Sem for considerada exaustiva e cronológica, o próprio Sem teria sobrevivido ao tempo da morte do patriarca Abraão. Então, é mais provável que essa genealogia onde Terá é mencionado seja apenas representativa, ou seja, uma genealogia que enfoca apenas as pessoas mais importantes daquela linhagem. Além disso, o principal objetivo do escritor de Gênesis ao registrar a genealogia de Sem foi introduzir a história de Abraão, que enfatiza a formação do povo de Israel e também destaca a linhagem messiânica. Mas como era a família do pai de Abraão? A verdade é que a Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá e nem mesmo esclarece se o pai de Abraão teve mais de uma esposa ou concubinas. Mas é certo que Terá teve filhos com mais de uma mulher. Isso porque, mais à frente, a Bíblia informa que Sara, a esposa de Abraão, era também sua meia-irmã por parte de pai. Em outras palavras, o pai de Abraão era também o pai de Sara, que naquele tempo ainda se chamava Sarai. Portanto, também é possível que o pai de Abraão tenha tido outros filhos, mas que não são citados na Bíblia por não terem sido relevantes para a história. O fato de o filho e a filha de Terá, Abraão e Sarai, terem se casado entre si, deve ser entendido sob o contexto de que naquela época esse tipo de relação parental ainda não havia sido expressamente proibido por Deus. Isso aconteceu a partir do tempo de Moisés, conforme registrado em Levítico capítulo 18, entre os versículos 6 e 18. Além disso, naquele tempo a família de Terá adotava costumes idólatras, o que significa que o conhecimento de Deus não tinha sido preservado no ramo de sua linhagem. A verdade é que após o dilúvio, tão logo a humanidade novamente se rebelou contra a vontade do Senhor, conforme a Bíblia registra no episódio envolvendo a Torre de Babel. Os filhos homens de Terá mencionados na Bíblia são apresentados na seguinte ordem: Abrão, Naor e Harã. Muitos estudiosos consideram que, apesar dessa ordem, não é possível determinar com exatidão que Abrão tenha sido o filho mais velho de Terá. Inclusive, alguns intérpretes argumentam que talvez o próprio Harã, que era o irmão de Abraão e pai de Ló, que morreu antes de sua família migrar para o norte, tenha sido o primogênito de Terá. Seja como for, a Bíblia informa que, aos 70 anos de idade, Terá já havia gerado Abrão, Naor e Harã. E o que mais nós podemos saber sobre a vida de Terá? Bom, a Bíblia diz que Terá migrou com sua família da cidade de Ur para o norte, em direção a Canaã. Mas depois de percorrer uma distância de aproximadamente 800 quilômetros, a família de Terá se estabeleceu durante um período na cidade de Harã. No tempo de Terá, tanto a cidade de Harã como a cidade de Ur eram centros de adoração a Sin, o deus sumério da lua. Inclusive, o livro de Josué traz a informação de que Terá era um idólatra. Em Josué capítulo 24 e versículo 2, nós lemos o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Inclusive, esse fato foi reafirmado na decisão que os israelitas do tempo de Josué foram convidados a tomar. Entre os versículos 14 e 15 do mesmo capítulo 24 do livro de Josué, nós lemos a seguinte convocação de Josué ao povo de Israel:
Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando Josué mencionou os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ele estava se referindo aos deuses que foram cultuados pela família de Terá. Essa informação, inclusive, reforça o fato de que Deus chamou Abraão soberanamente do meio do paganismo para se auto-revelar e firmar uma aliança com ele e com sua descendência. Isso também fica claro ainda no mesmo capítulo do livro de Josué, onde no versículo 3 nós lemos: Mas eu tirei seu pai, Abraão, da terra da além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Mas diante dessas informações, será que o pai de Abraão, Terá, de alguma forma foi convertido ao verdadeiro Deus? Bom, alguns comentaristas sugerem que é possível que o pai de Abraão tenha se tornado um adorador de Yahvé, considerando o fato de que a experiência religiosa de Abraão foi a base da migração da família de seu pai da idólatra Ur dos caldeus. Mas a questão é que depois de sair de Ur, a família do pai de Abraão parou em Harã, outra cidade politeísta. Então é muito difícil concluir qualquer coisa nesse sentido. E por fim, além das breves referências a ele no Antigo Testamento, Terá também é citado no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, bem como ele também é citado indiretamente na pregação do diácono Estevão, em Atos capítulo 7, entre os versículos 2 e 5, onde o texto bíblico diz: Assim ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. E o livro de Gênesis diz que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. É o que nós lemos em Gênesis capítulo 11 e versículo 32. E foi após a morte de Terá que Abraão partiu para Canaã. E isto é tudo que nós podemos saber sobre a história de Terá, o pai de Abraão, de acordo com a Bíblia. E se você gostou deste vídeo, se essas informações foram úteis para você, inscreva-se em nosso canal, ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum estudo bíblico por aqui e compartilhe este vídeo com mais alguém.